Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Esse é o nosso novo material para o dimensionamento de estacas de concreto armado, o dimensionamento estrutural, estacas circulares. Esse material você vai conseguir fazer o dimensionamento, gerar um memorial de cálculo profissional e também um arquivo DXF para você poder abrir no seu programa CAD, ZWCAD, AutoCAD, não sei qual que você utiliza. As situações que esse material consegue calcular são as seguintes. Temos a situação de estacas enterradas, onde eu tenho a situação de compressão centrada ou flexocompressão, que são nossas solicitações aqui de momento, uma solicitação horizontal. E eu tenho essa mesma situação agora como parcialmente enterrado, onde a gente vai verificar a flambagem. Eu tenho a situação de compressão centrada e também uma situação de flexocompressão, como também eu tenho a possibilidade do cálculo de estacas tracionadas. A gente vai fazer o cálculo de cada uma dessas até a geração do memorial. Você vai ver que a ferramenta realmente é espetacular. Sem mais delongas, vamos no nosso software que agora a gente vai trabalhar de forma prática. Inicialmente, a gente vai precisar informar de cima para baixo, na parte esquerda, alguns dados importantes. Primeiramente, qual é o tipo de estaca que você está utilizando? Eu tenho as opções de escavada sem fluido, escavada com fluido, Frank, hélice, raiz, tipo de broca e tipo Strauss. O tipo pré-moldado não é contemplado por este material. Eu vou manter escavada sem fluido. Eu vou manter as sugestões normativas de acordo com a classe de agressividade ambiental. Eu vou ter então a modificação do cobrimento e do FCK. Vou manter o diâmetro de 30 centímetros. Vou trabalhar aqui com 8 barras longitudinais da minha estaca. O fio do estribo da flexão vou manter 5 milímetros. Agregado utilizado basalto. Característica adicional da estaca. Vou manter não protegida em meio não agressivo. Isso aqui só influencia na parte tracionada. E se eu marcar essa opção estaca em solo mole ou erosivo, a gente vai ter a verificação da flambagem. Próximo passo importante. Fazer a inserção dos meus dados de sondagem SPT. Clica nesse botão. Sem essas informações você não vai conseguir calcular a sua estaca. E eu vou inserir agora os dados referentes ao nosso SPT. Eu vou fazer uma inserção arbitrária de um laudo de sondagem. Trabalhar com alguns golpes até a profundidade de 8 metros. Insira corretamente os dados, tá? Estou fazendo uma inserção totalmente arbitrária aqui, onde eu informo os golpes em SPT. E eu faço também a inserção da composição do meu solo. E à medida que eu vou alimentando metro a metro o meu material, eu vou então tendo a capacidade de carga estimada para essa profundidade através do método de Aoki e Veloso e Decor Quaresma. Inserido então aqui os nossos dados, eu preciso clicar aqui em salvar. Clicou em salvar, ele vai pedir para a gente salvar esse arquivo, vou chamar como teste. Clicar em salvar, arquivo salvo, posso fechar o meu laudo de sondagem e agora eu vou continuar a alimentação. Vou informar se a minha estaca é parcialmente enterrada ou não, no meu caso ela não é parcialmente enterrada. Eu vou trabalhar com um modelo totalmente enterrado e o comprimento enterrado aqui eu vou trabalhar com 8 metros, então nossa estaca tem um comprimento de 8 metros. E a próxima informação que eu insiro é, você quer utilizar qual método de capacidade de carga? Aoki Veloso ou Decor Quaresma? Vou utilizar Aoki Veloso. E no método Aoki Veloso, a nossa resistência total admissível a uma profundidade de 8 metros é então 15,29 toneladas. É o que o nosso esquema solo estaca suporta a essa profundidade. Vou inserir então aqui um esforço normal de 15 toneladas, característico. Como é uma compressão centrada, vou eliminar o esforço lateral e também o momento fletor. Inserir tudo. Vou clicar agora aqui em calcular, dimensionar a minha estaca. E automaticamente eu tenho aqui o meu esquema de perfil de solo. Como eu não tenho esforços laterais ou momento fletor, o meu deslocamento cortante e momento fletor na minha estaca são nulos. Eu vou ter então somente esforços de compressão. Eu consigo visualizar dentro do material a envoltória de esforços. Percebam então que eu tenho o meu ponto de solicitação, ponto vermelho, ele mostra a minha região em azul, que é a região de resistência da minha estaca. Foram necessários 8 barras de 8 milímetros para esse dimensionamento, de acordo com a seleção que foi feita de barras longitudinais. E perceba que eu tenho toda a minha
região, né, da seção transversal da minha estaca completamente em compressão. Se eu venho na aba detalhamento da minha estaca, eu tenho então o meu quadro de estacas mostrando o quantitativo para uma estaca. Posso fazer a modificação desse quantitativo? Pode. Clique 2 vezes no nome que tem a quantidade de estacas, você consegue alterar para 3, 4 estacas. Vou colocar 3 estacas. E todo o meu quantitativo de aço, o resumo de aço, ele é recalculado. E eu posso fazer a modificação também. É uma alteração que eu não preciso do AutoCAD, é feita internamente dentro da área CAD do projeto. E eu posso modificar o comprimento de arranque calculado, o comprimento da minha estaca, aliás, o comprimento da armadura dentro da minha estaca. Eu posso mudar a bitola. Se eu quiser mudar aqui para um feed 6.3, de uma quantidade de 8, perceba que eu tenho uma modificação. Agora eu estou com 8 barras de 6,3 a minha armadura longitudinal. Posso exportar facilmente o meu memorial de cálculo clicando nesse botão, onde a gente vai ter um detalhamento das rotinas de cálculo em documento Word. Eu vou salvar como memorial. Vou abrir esse material. Todas as etapas, alimentações de dados da capacidade de carga, né? Nosso laudo de sondagem vai estar aqui dentro do nosso material. Todas as considerações de dimensionamento, quais autores e referências foram utilizadas como base, qual literatura. Questões de comprimento da armadura longitudinal, o dimensionamento ao cisalhamento, o dimensionamento à compressão centrada. A gente tem as referências utilizadas, é um memorial bem interessante para você ter um suporte para saber como o material faz os cálculos. E por último, a gente consegue exportar todo esse nosso detalhamento de quadro de estaca facilmente em arquivo DXF, que você vai poder utilizar em qualquer software que trabalha com detalhamento CAD, né, softwares CAD, para você não ficar só preso ao AutoCAD, que comumente tem uma licença um pouquinho cara. Viu nesse botão gerar arquivo .dxf do detalhamento da estaca, e ele vai te largar onde você quer salvar. Vou salvar na minha área de trabalho, vou chamar de detalhamento. E dentro do meu software CAD, eu vou procurar esse material para abrir. Vou selecionar na minha área de trabalho, detalhamento, ok, achei. Perceba que agora eu tenho dentro do meu AutoCAD exatamente o meu quadro de estacas. E daqui eu posso alimentar uma prancha, eu posso exportar em PDF, fica à vontade do usuário. Então você percebeu que o material ele é bem dinâmico, ele não funciona como uma caixa preta, você consegue ver todos os resultados, isso é bem interessante. Vamos supor que agora essa minha mesma estaca ela esteja sujeita a um esforço lateral, e a um esforço de momento fletor, logo eu vou ter uma flexocompressão. Se eu clicar em calcular, perceba que agora o procedimento de cálculo vai ser um pouco demorado, pois eu estou fazendo uma análise matricial, metro a metro, de acordo com o coeficiente de reação horizontal do solo, que por sua vez depende da inserção dos dados de SPT. E perceba que eu tenho agora o deslocamento na minha estaca, eu tenho o esforço cortante na minha estaca e também o momento fletor. Agora eu vou ter uma estaca armada, a minha flexocompressão. E quando a gente trabalha com essa questão de flexocompressão, a gente precisa trabalhar com aquelas curvas de interação MN, ok? Tenho aqui a minha situação de cálculo. Perceba que quanto mais esse ponto vermelho estiver próximo da linha azul, significa que eu estou com um aproveitamento melhor de armadura. E perceba que a minha linha neutra ela está na profundidade de 29,31 centímetros. A minha estaca, na situação crítica de cálculo, ela está quase completamente comprimida. Tenho o meu detalhamento, que funciona da mesma forma. Certo? Muito fácil de utilizar. Se eu quiser agora trabalhar com um modelo parcialmente enterrado, uma estaca que tem um topo livre. Simples. Você vem nessa opção estaca parcialmente enterrada, clica nela. Você tem que inserir o comprimento livre, que vai estar fora do solo. Eu vou colocar como sendo 1 metro. E você tem que considerar para efeitos de flambagem qual a vinculação do topo da estaca. Aqui eu vou considerar que o nosso topo está livre para efeito de cálculo, onde então o meu comprimento efetivo vai ser igual a 2 vezes o comprimento. Vou manter o método da Ock Veloso. Agora eu vou manter a flexocompressão, a mesma flexocompressão, e vou clicar em calcular. Perceba que agora eu tenho que ter um diagrama, né, superior referente à parte livre.
procedimento vai demorar um pouquinho mais, porque agora estou trabalhando com uma estaca de comprimento maior. Então, a nossa matriz de rigidez ela vai ser um pouquinho superior ao exemplo anterior. Então, perceba que agora o meu deslocamento no topo da estaca tem um acréscimo. A gente trabalha com nossos esquemas aqui de cortante e momento fletor. Eu tenho um envoltório de esforço para essa situação. O detalhamento da nossa estaca a gente também consegue exportar. E eu posso exportar o memorial também. Posso trabalhar com uma estaca tracionada tranquilamente. Vou marcar aqui, desmarcar essa caixa parcialmente enterrada. E em vez agora de colocar o meu esforço NK como positivo, vou colocar ele como sendo negativo, menos 20. Perceba que o nosso desenho guia ele está aqui abaixo. Eu tenho um esforço normal saindo da minha estaca, representando a tração. Clique em calcular. Eu tenho agora aqui diagramas nulos, que já eram esperados. Eu tenho somente tração na minha estaca. Tenho a envoltória de esforços. Perceba que agora o meu esforço está no eixo negativo em Y, significando tração. Minha estaca não tem compressão, portanto, eu não tenho aqui posição de linha neutra. E eu tenho o detalhamento da nossa estaca. Então, esse é um material muito interessante. Caso você tenha interesse, na descrição do vídeo a gente vai ter o link que te leva para o nosso site oficial para aquisição.